Que a paz do Senhor esteja com você neste momento especial. Hoje, somos conduzidos ao capítulo 8 do Evangelho de João, um texto rico em ensinamentos que revela a graça, a verdade e a autoridade de Jesus. Neste capítulo, encontramos a história da mulher pega em adultério, onde Jesus demonstra sua compaixão e sua justiça perfeita. Também vemos Jesus declarando ser a luz do mundo, chamando todos a segui-lo para que não andem em trevas. Ele confronta os líderes religiosos e declara verdades profundas sobre sua relação com o Pai, culminando na afirmação: "Antes que Abraão existisse, eu sou." João 8 nos desafia a reconhecer quem Jesus é, a viver em sua luz e a experimentar a liberdade que ele oferece. Convido você a abrir sua Bíblia e meditar comigo neste poderoso capítulo, permitindo que a palavra de Deus fale ao seu coração e transforme sua vida. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: "Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes?" Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: "Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela." E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: "Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou?" E ela disse: "Ninguém, Senhor." E disse-lhe Jesus: "Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais." Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida." Disseram-lhe, pois, os fariseus: "Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro." Respondeu Jesus e disse-lhes: "Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo, e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou." Disseram-lhe, pois: "Onde está teu Pai?" Jesus respondeu: "Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai." Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: "Eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir." Diziam, pois, os judeus: "Porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz: Para onde eu vou, não podeis vós ir." E dizia-lhes: "Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados." Disseram-lhe, pois: "Quem és tu?" E Jesus disse-lhes: "Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e eu, o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo." Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: "Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada." Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: "Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Responderam-lhe: "Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres?" Respondeu-lhes Jesus:
em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: Nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: Agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. O capítulo 8 do Evangelho de João começa com uma das narrativas mais impactantes do ministério de Jesus. A mulher pega em adultério. Este relato não apenas revela a compaixão de Jesus, mas também sua sabedoria divina ao lidar com a hipocrisia e o legalismo dos líderes religiosos. O texto nos diz que Jesus estava ensinando no templo, quando os escribas e fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, colocando-a no meio do povo, versículos 2 e 3. A situação foi claramente planejada como uma armadilha para testar Jesus. Eles mencionaram que, segundo a lei de Moisés, a mulher deveria ser apedrejada e pedem que Jesus dê sua opinião, versículo 5. Essa pergunta tinha a intenção de colocá-lo em um dilema. Se Jesus concordasse com a execução, estaria em conflito com a misericórdia que pregava e, possivelmente, com as autoridades romanas. Se discordasse, seria acusado de desprezar a lei. Jesus, no entanto, responde com uma calma surpreendente. Ele se inclina e começa a escrever na terra. Versículo 6. Este gesto silencioso desarmou a tensão momentaneamente, deixando os acusadores perplexos. Quando insistiram na pergunta, Jesus se levantou e pronunciou uma das frases mais conhecidas das Escrituras: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Versículo 7. Esta resposta não apenas frustrou os planos dos fariseus, mas também expôs sua hipocrisia. Em vez de condenar a mulher, Jesus direcionou a atenção deles para sua própria condição espiritual.
Convictos pela consciência, os acusadores começaram a sair um a um, começando pelos mais velhos, até que restaram apenas Jesus e a mulher. Versículo 9. Este detalhe é significativo. Os mais velhos, talvez mais cientes de seus pecados e limitações, foram os primeiros a reconhecer sua incapacidade de condenar. Jesus então pergunta à mulher: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Quando ela responde que ninguém a condenou, Jesus declara: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Versículos 10 e 11. Este episódio nos ensina verdades profundas. Primeiro, ele destaca a compaixão e a graça de Jesus. Embora a mulher fosse culpada segundo a lei, Jesus não a condena. Em vez disso, ele oferece a ela uma nova oportunidade, com a condição de que abandone o pecado. Isso reflete a essência do Evangelho. Deus nos oferece perdão e transformação, chamando-nos a viver uma nova vida. Segundo, o texto expõe a hipocrisia dos escribas e fariseus. Eles estavam mais preocupados em armar uma cilada para Jesus do que em buscar a justiça ou o arrependimento genuíno. Esta atitude nos adverte sobre o perigo do legalismo e do julgamento sem compaixão. Por fim, este relato revela a sabedoria divina de Jesus. Ele não compromete a verdade nem a graça, mas equilibra perfeitamente ambas. Ele não desculpa o pecado da mulher, mas também não permite que a hipocrisia dos líderes religiosos prevaleça. A história da mulher pega em adultério nos convida a refletir sobre como lidamos com o pecado, tanto o nosso quanto o dos outros. Somos rápidos em julgar ou mostramos a graça de Deus enquanto incentivamos a transformação? Este trecho nos desafia a abandonar o legalismo, a buscar a verdade de Deus e a viver em sua graça, permitindo que ela transforme nossas vidas. Após o relato da mulher pega em adultério, João 8 avança para uma das declarações mais poderosas de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Versículo 12. Esta afirmação está profundamente conectada ao contexto do Evangelho de João, que apresenta Jesus como a luz que veio ao mundo para dissipar as trevas do pecado e da morte. Jesus faz essa declaração no templo, especificamente no lugar do tesouro, versículo 20, durante a festa dos tabernáculos. Esse detalhe é significativo porque durante essa celebração, grandes candelabros eram acesos no templo para simbolizar a coluna de fogo que guiava os israelitas no deserto. Quando Jesus afirma ser a luz do mundo, ele está revelando que é a presença divina que guia e ilumina a humanidade. Ele não é apenas uma luz entre muitas, mas a única luz verdadeira que traz vida e direção espiritual. Os fariseus reagem imediatamente, questionando a validade do testemunho de Jesus, pois ele testificava de si mesmo, versículo 13. Segundo a lei judaica, o testemunho precisava ser corroborado por 2 ou mais testemunhas para ser considerado válido. No entanto, Jesus responde dizendo que seu testemunho é verdadeiro porque ele sabe de onde veio e para onde vai, ao contrário dos fariseus, que julgam segundo critérios humanos e não compreendem a origem divina de Jesus, versículos 14 e 15. Jesus também declara que o Pai que o enviou é sua segunda testemunha, cumprindo assim os requisitos da lei, versículos 16 a 18. Esta resposta revela a íntima relação entre Jesus e o Pai, destacando que suas palavras e ações são uma expressão perfeita da vontade de Deus. No entanto, os fariseus mostram sua cegueira espiritual ao perguntarem: Onde está teu Pai? Versículo 19. Jesus responde com tristeza, dizendo que eles não conhecem nem a ele, nem ao Pai. Isso reflete a incapacidade dos líderes religiosos de reconhecer a revelação divina em Jesus, apesar das evidências em suas palavras e obras. A conversa se aprofunda quando Jesus fala sobre seu destino. Eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Versículo 21. Ele está se referindo à sua morte, ressurreição e ascensão, algo que os fariseus não conseguem compreender. Eles interpretam suas palavras de maneira literal e irônica, sugerindo que Jesus está falando em tirar a própria vida, versículo 22. Mais uma vez, vemos como o pensamento carnal e incrédulo os impede de entender as verdades espirituais que Jesus revela.
Jesus, então, faz uma distinção clara entre ele e os fariseus. Vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Versículo 23. Esta declaração enfatiza a origem celestial de Jesus e a diferença fundamental entre aqueles que permanecem nas trevas do pecado e aqueles que seguem a luz da vida. Ele alerta que, sem crerem nele, morrerão em seus pecados. Versículo 24. Esta advertência é séria e universal. Sem fé em Jesus, não há esperança de salvação. A resposta dos fariseus perguntando: "Quem és tu?", versículo 25, reflete sua incredulidade e resistência. Jesus, no entanto, reafirma que ele é quem tem sido desde o início, o Filho enviado por Deus para falar a verdade ao mundo, versículo 26. Ele aponta para sua crucificação como o momento em que muitos reconhecerão sua verdadeira identidade. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Versículo 28. Aqui, Jesus conecta seu sacrifício à revelação de sua divindade e missão redentora. Por fim, Jesus declara que o Pai está com ele, pois ele faz sempre o que lhe agrada, versículo 29. Este relacionamento perfeito entre Jesus e o Pai é um modelo para nós, mostrando que a verdadeira obediência e comunhão com Deus resultam em vida e luz. Este ensinamento impacta muitos ouvintes e o texto nos diz que muitos creram nele. Versículo 30. A segunda parte de João 8 nos desafia a refletir sobre nossa resposta à luz de Cristo. Estamos dispostos a segui-lo e permitir que ele ilumine nossas vidas? Ou resistimos como os fariseus, presos a preconceitos e cegueira espiritual? Jesus nos convida a sair das trevas do pecado e a experimentar a luz da vida que só ele pode oferecer. Na parte final de João 8, Jesus apresenta uma das declarações mais profundas do Evangelho: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Versículo 32. Este trecho revela o poder libertador da verdade de Cristo e culmina com uma das declarações mais contundentes sobre sua divindade. Jesus começa dirigindo-se aos judeus que haviam começado a crer nele, afirmando: "Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Versículos 31 e 32. Aqui, ele apresenta duas condições para a verdadeira liberdade espiritual: permanecer na sua palavra e conhecer a verdade. Permanecer significa viver continuamente de acordo com os ensinamentos de Jesus, o que leva ao conhecimento experiencial da verdade. Esta verdade não é apenas um conjunto de fatos, mas uma relação com o próprio Cristo, que declarou: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida." João 14:6. Os ouvintes, no entanto, reagem com orgulho e incredulidade. Eles afirmam: "Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres?" Versículo 33. Esta resposta reflete uma compreensão equivocada da liberdade. Embora fossem descendentes físicos de Abraão, eles ignoravam a escravidão espiritual causada pelo pecado. Jesus responde com clareza: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado." Versículo 34. Ele explica que o pecado escraviza e separa o ser humano de Deus, e somente o Filho pode trazer a verdadeira liberdade. "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Versículo 36. A conversa se torna mais tensa quando Jesus confronta a rejeição dos líderes religiosos. Ele reconhece que eles são descendentes de Abraão, mas afirma que suas ações revelam outro pai espiritual. "Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai." Versículo 44. Esta acusação é direta e ousada, mas revela a verdade sobre a cegueira espiritual e a resistência à verdade de Deus. O diabo é descrito como o pai da mentira, e aqueles que rejeitam a verdade de Cristo estão alinhados com ele. Jesus, por outro lado, fala sobre sua própria origem e missão divina. Ele afirma: "Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus." Versículo 54. Ele declara conhecer o Pai de forma perfeita e cumprir a vontade dele em tudo,
contrastando com a incredulidade e arrogância de seus ouvintes. A tensão atinge seu ápice quando Jesus diz: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Versículo 56. Os judeus confusos questionam como ele poderia ter visto Abraão, já que ainda não tinha 50 anos. Versículo 57. A resposta de Jesus é uma das mais claras declarações de sua divindade em todo o Novo Testamento. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Versículo 58. Esta afirmação, eu sou, remete diretamente ao nome de Deus revelado a Moisés na sarça ardente em Êxodo 3, versículo 14, identificando Jesus como o Deus eterno e autoexistente. A reação dos judeus é imediata. Eles pegam em pedras para atirar contra Jesus, pois consideram suas palavras uma blasfêmia. Versículo 59. No entanto, Jesus se retira, passando pelo meio deles. Esta rejeição revela a cegueira espiritual daqueles que recusam reconhecer Jesus como o Messias e Filho de Deus. A terceira parte de João 8 nos desafia a avaliar como respondemos à verdade de Cristo. Ele nos chama a permanecer na sua palavra, conhecer a verdade e experimentar a liberdade que só Ele pode oferecer. No entanto, isso exige humildade, fé e disposição para abandonar a escravidão do pecado e viver em obediência a Ele. Assim como os ouvintes de Jesus, podemos resistir à verdade por orgulho ou incredulidade, mas somos convidados a aceitar sua palavra e confiar nele como a única fonte de vida e salvação. Este capítulo nos lembra que Jesus não é apenas um grande mestre ou profeta, mas o próprio Deus, que veio ao mundo para nos libertar do pecado e nos dar a vida eterna. Que possamos reconhecer sua autoridade, aceitar sua verdade e viver na liberdade que ele nos oferece. Depois de meditarmos em João 8, somos lembrados da profunda verdade de que Jesus é a luz do mundo e a única fonte de verdadeira liberdade. Ele nos convida a permanecer em sua palavra, conhecer a verdade e experimentar a libertação do pecado e das trevas. Convido você agora a unir-se a mim em oração. Vamos entregar nossas vidas ao Senhor, pedindo que Ele nos ilumine, nos liberte e nos guie em sua verdade. Ore comigo. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e exaltamos porque o Senhor é a luz do mundo, que dissipa as trevas e guia os nossos passos em segurança. Obrigado por tua palavra, que nos revelou hoje o poder libertador de Jesus Cristo, que nos chama para fora da escravidão do pecado e nos oferece uma nova vida. Pai, queremos permanecer na tua palavra e conhecer a verdade que liberta. Reconhecemos nossas falhas e confessamos que, muitas vezes, nos desviamos de tua presença, permitindo que o pecado nos aprisione. Nos perdoa, Senhor, e renova em nós um coração disposto a te seguir em obediência e amor. Nosso Senhor Jesus, agradecemos porque, por meio do teu sacrifício, somos libertos da condenação do pecado. Nos ajuda a caminhar como filhos da luz, vivendo de maneira que glorifique o teu santo nome. Que possamos abandonar tudo o que nos afasta de ti, buscando a verdade que transforma nossas vidas e nos aproxima do Pai. Senhor, intercedemos por todos que ainda estão presos nas trevas do pecado e na cegueira espiritual. Que eles possam ouvir a tua voz, reconhecer que o Senhor é o Eu Sou e receber a liberdade que somente o Senhor pode dar. Usa-nos como instrumentos para compartilhar a tua luz e o teu amor com todos ao nosso redor. Obrigado, Pai, porque em Ti encontramos esperança, direção e vida eterna. Fortalece nossa fé e enche nossos corações com a certeza de que, em Cristo, somos verdadeiramente livres. Que o Espírito Santo nos guie diariamente, iluminando nosso caminho e nos transformando à Tua imagem. Oramos com gratidão e confiança, no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, nosso Salvador e Senhor. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa conhecer a verdade que liberta. João 8 nos lembra que Jesus é a luz do mundo e que, ao permanecermos em sua palavra, encontramos a liberdade verdadeira e a vida abundante que ele oferece. Caso você tenha um pedido de oração ou precise de apoio espiritual, não hesite em deixar sua mensagem nos comentários ou entrar em contato conosco.
Estamos aqui para orar por você e caminhar juntos na fé. Que o Senhor ilumine sua vida, fortaleça sua confiança nele e renove sua esperança todos os dias. Amém.